Sem dizer nada a ele, coloquei um rastreador na mochila do meu namorado, e vi que ele ficou cerca de meia hora em uma barraca de comida em um parque. Se ele não gosta de comida de rua, o que se supõe que estava fazendo lá? No dia seguinte fui e a garota que atendia era muito bonita. Perguntei se ela conhecia meu namorado e ela disse que não, mas quando pedi o celular dela para ver se não tinha conversas com ele, ela se recusou. Quem ama de verdade não precisa de segredos e nem de portas fechadas dentro de um relacionamento. Eu sempre pensei que o verdadeiro compromisso se prova na transparência total e na entrega absoluta da privacidade ao outro. Quando comecei a namorar o Rafael, fiz questão de deixar claro que a vida dele agora era a nossa vida e que eu seria a guardiã oficial de tudo que nos pertencia. Ele no início achava engraçado quando eu pedia as senhas de todas as suas redes sociais ou quando olhava o histórico do celular dele antes de dormirmos. Para mim, proteger o meu homem de influências externas e de tentações absurdas é um dever sagrado de qualquer mulher de valor. O Rafael é um homem lindo, trabalhador e com um futuro promissor, o que significa que o mundo está cheio de vadias esperando uma brecha para roubá-lo de mim. Eu sei exatamente como a sociedade funciona hoje em dia e não posso me dar ao luxo de ser ingênua. Por causa disso, sempre mantive uma vigilância constante e preventiva em cima de cada passo que ele dava longe de mim. Ele me jurava fidelidade diária, mas as palavras o vento leva e a única coisa que me dá paz de espírito é o controle factual da rotina dele. Cuidar daquilo que é meu nunca foi loucura, e sim uma demonstração de zelo irrestrito que poucas pessoas hoje em dia têm coragem de ter. Há alguns meses, para garantir que o meu monitoramento fosse impenetrável e sem falhas humanas, tomei uma decisão estratégica. Comprei um pequeno rastreador GPS de altíssima precisão na internet e costurei no tecido interno do forro da mochila de trabalho do Rafael. Ele carrega aquela mochila para todos os lugares, do escritório ao treino na academia, sem nunca suspeitar do meu pequeno segredo de proteção. Criei um hábito diário de abrir o aplicativo no meu celular várias vezes por hora para acompanhar o ponto azul se movendo pela cidade. Ver o Rafael ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa me trazia uma sensação profunda de segurança e harmonia conjugal. A minha rotina perfeita de monitoramento continuou sem sobressaltos até aquela terça-feira à tarde. Por volta das 3 horas da tarde, abri o aplicativo de rastreamento para checar se o Rafael já tinha saído da reunião com o cliente. O ponto azul na tela não estava no prédio do cliente e muito menos na empresa dele. O GPS indicava com absoluta precisão que o Rafael estava parado no meio de um parque público no centro da cidade. Fiquei imediatamente intrigada, pois ele nunca costuma frequentar parques naquele horário de expediente. Aproximei o mapa no aplicativo e percebi que a localização exata do sinal permanecia imóvel perto de uma barraca comercial. O Rafael ficou exatamente 30 minutos parado naquele mesmo local sem se mover um único metro. Qualquer pessoa normal acharia isso banal, mas eu conheço o meu namorado melhor do que ele mesmo se conhece. O Rafael odeia comida de rua com todas as forças do seu ser, tem pavor crônico de falta de higiene e nunca comeria num carrinho de parque. Se ele tem nojo de comida de rua e jamais gastaria 30 minutos do seu trabalho ali, o que diabos ele estava fazendo parado naquela barraca? Na minha cabeça, aquela discrepância gritante entre o comportamento habitual dele e a localização do GPS acendeu um alerta vermelho imediato. Ficou claro para mim que algo extremamente podre e dissimulado estava acontecendo longe dos meus olhos. Ele não pararia 30 minutos em um lugar de comida de rua se o motivo fosse apenas alimento ou descanso rápido. A única explicação plausível e lógica era que aquele ponto era o esconderijo secreto para um encontro proibido. Salvei os prints de tela do histórico do GPS com o horário exato e passei a noite inteira em claro planejando minha investigação. Na manhã seguinte, saí de casa determinada a descobrir toda a verdade e defender o que era meu por direito. Fui direto ao parque indicado pelo rastreador e caminhei até o local exato onde o sinal do celular do Rafael havia ficado preso. Encontrei ali uma barraca de lanches e bebidas que pertencia a uma jovem chamada Ximena. Ela era uma garota muito bonita, bem vestida e que sorria para todos os clientes que passavam na calçada. No mesmo instante em que a vi, meu estômago embrulhou e eu soube que ela era a ameaça direta ao meu relacionamento. Esperei a fila de clientes esvaziar um pouco e me aproximei firme da banca, encarando a Ximena nos olhos. Tirei meu celular do bolso, abri uma foto recente do Rafael na praia e mostrei bem na frente do rosto dela. Perguntei de forma direta e sem rodeio se ela conhecia aquele homem e o que ele tinha ido fazer ali no dia anterior.
A Ximena olhou para a imagem com uma expressão fria, deu um de seus ombros e disse que nunca tinha visto aquele sujeito na vida. Aquela resposta rápida e ensaiada só serviu para confirmar todas as minhas suspeitas de que ela estava mentindo descaradamente para me enganar. Eu não sou uma mulher ingênua e sei perfeitamente quando outra mulher está tentando proteger um cúmplice de traição. Diante daquela negação cínica, decidi que não perderia tempo com conversas fiadas nem desculpas esfarrapadas. Exigi imediatamente que a Ximena me entregasse o seu celular particular para que eu pudesse olhar suas conversas no WhatsApp. Falei para ela que se ela não tinha nada a esconder da esposa legítima, não haveria problema nenhum em me deixar checar as mensagens. Se ela fosse realmente inocente como afirmava ser, me mostraria o aparelho sem hesitar para provar sua palavra. Para minha surpresa e indignação, a Ximena mudou drasticamente de tom e se recusou terminantemente a me entregar o celular. Ela começou a me desacatar em público, dizendo com voz alta que eu era uma louca varrida e sem noção. Em vez de colaborar para esclarecer o mal-entendido como qualquer pessoa honesta faria, ela mandou que eu saísse da frente do negócio dela. Ela alegou que não devia satisfações a nenhuma estranha e que não abriria sua privacidade para me agradar. O escândalo que ela armou na calçada atraiu o olhar de vários pedestres curiosos que começaram a murmurar ao redor. A recusa categórica da Ximena em me mostrar as conversas foi a prova cabal e incontestável de que eu estava coberta de razão. Ninguém que não tem nada a esconder reage de forma tão agressiva e desesperada quando é questionado por uma namorada preocupada. Ficou mais do que evidente que ela e o Rafael estavam mantendo um caso sórdido e usando aquela barraca como ponto de encontro. Saí daquele parque fervendo de raiva por dentro, mas com a certeza absoluta de que não seria feita de idiota por dois mentirosos. Ela achou que conseguiria me afastar com ofensas, mas mal sabia que eu iria até o fim do mundo para proteger meu patrimônio afetivo. Caminhei de volta para o meu carro com a cabeça fervilhando de estratégias para desmascarar aquele ninho de cobras. O Rafael achava que era esperto por arranjar um esconderijo no meio de um parque público, mas ele se esqueceu de com quem estava casado em espírito. Eu nunca deixaria uma amante de meio expediente destruir o futuro que construí com tanto esforço ao lado do meu homem. Se aquela garota pensava que sua beleza e sua empáfia seriam suficientes para tomar o meu namorado, ela estava redondamente enganada. O jogo estava apenas começando, e eu faria tudo o que fosse necessário para varrer aquela vagabunda da vida do Rafael de uma vez por todas. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: a mulher achou mesmo que uma trabalhadora autônoma na rua era obrigada a destravar o próprio celular para uma desconhecida paranoica revistar? A noção passou longe e não mandou nem cartão postal. Resposta da OP: quem não deve não teme. Se ela não estivesse de maracutaia com o meu namorado, teria me mostrado o celular na hora para provar a inocência dela, mas preferiu se fazer de vítima e surtar. Usuário anônimo 2 diz: o cara ficou meia hora no parque e a sua única conclusão foi traição? Nunca passou pela sua cabeça que ele podia estar simplesmente perdido, pedindo uma informação ou precisando usar um banheiro? Resposta da OP: eu conheço cada milímetro do Rafael, e sei perfeitamente como ele se comporta. Ele odeia sujeira de rua e jamais pisaria num lugar daqueles se não estivesse lá para encontrar uma amante em segredo. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a minha vida virou um verdadeiro campo de batalha. Depois que aquela mulher se recusou a me entregar o celular, fiquei completamente cega de raiva dentro da minha própria casa. Eu sabia muito bem que se deixasse aquela situação impune, ela continuaria se encontrando com o Rafael pelas minhas costas sem o menor pudor. Para proteger a integridade do meu relacionamento de uma invasora, decidi que precisava agir de forma firme e cirúrgica. A minha intenção nunca foi fazer o mal gratuitamente, mas sim destruir os meios que eles usavam para se comunicar e se ver. O primeiro passo da minha estratégia de defesa foi atingir a fonte de renda e o ponto de encontro daquela garota. Passei a tarde inteira fazendo diversas denúncias anônimas para a vigilância sanitária contra a barraca de comida da Ximena. Aleguei nas denúncias que presenciei contaminação grave, alimentos estragados e falta total de higiene na manipulação dos lanches. Inventei detalhes sórdidos para garantir que os fiscais fossem até lá o mais rápido possível para lacrar aquele estabelecimento nojento. Na minha visão, se a barraca fosse fechada, ela não teria mais pretexto para atrair o Rafael até aquele parque durante o expediente dele. Além das denúncias aos órgãos públicos, também usei a internet para alertar a população sobre o perigo daquele local. Criei vários perfis falsos em redes sociais e sites de avaliações locais para deixar comentários péssimos sobre o serviço da Ximena.
Escrevi que o atendimento era péssimo, que as pessoas saíam doentes dali e que a dona tratava os clientes com extrema ignorância. Fiz questão de espalhar a verdade sobre o caráter duvidoso dela para que ninguém mais frequentasse aquele lugar infame. Tudo o que eu fiz foi perfeitamente justificável diante da ameaça gigante que ela representava para o meu noivado. Enquanto aguardava a ação das autoridades, intensifiquei o rastreamento do Rafael a níveis ainda mais rigorosos. Passei a checar o sinal do GPS na mochila dele a cada 5 minutos, sem tirar os olhos do mapa durante o dia todo. Qualquer pequena desaceleração no trânsito ou mudança de rota que ele fazia me deixava à beira de um surto de ansiedade. Eu desconfiava de cada passo que o Rafael dava fora de casa, imaginando se ele não estaria usando outros meios para falar com a amante. O clima entre nós dois dentro de casa ficou insuportável porque eu não conseguia olhar para ele sem sentir a dor da traição. Mesmo com Rafael agindo de forma aparentemente normal perto de mim, eu sabia que os dissimulados sabem disfarçar muito bem. Ele continuava me dando beijos de bom dia e dizendo que me amava, mas para mim tudo soava como uma grande cena teatral. Eu olhava para a cara dele e só conseguia ver o homem que ficou 30 minutos parado na barraca daquela mulher bonita. A minha certeza de que havia um pacto de silêncio entre eles só aumentava a cada hora que se passava sem uma confissão. Eu precisava de uma prova definitiva para esfregar na cara dele e acabar de vez com aquele teatro ridículo. Para minha imensa frustração, percebi que a vigilância sanitária estava demorando demais para enviar a fiscalização ao parque. Os dias estavam passando e a barraca da Ximena continuava funcionando normalmente, como se nada estivesse acontecendo de errado. Eu não podia me dar ao luxo de esperar pela burocracia estatal enquanto o meu relacionamento corria perigo de vida. Sabia que quanto mais tempo passasse, mais chances aquela vagabunda tinha de apagar o histórico de mensagens e fotos com o Rafael. Se as provas virtuais fossem apagadas do celular dela, ficaria muito mais difícil comprovar a culpa de ambos perante a nossa família. Foi então que decidi tomar as rédeas da situação novamente e resolver o problema com as minhas próprias mãos. Planejei ir até a barraca no horário do pico do almoço, momento em que o parque estaria lotado de trabalhadores e pedestres. A minha ideia era confrontar a Ximena publicamente e expor o que ela estava fazendo com a família de uma mulher honrada. Pretendia criar uma pressão social tão grande na frente dos clientes dela que ela se veria obrigada a entregar o celular. Eu só queria pegar o aparelho da mão dela por 5 minutos antes que ela conseguisse deletar qualquer rastro de conversa. Montei meu plano com cuidado, esperando o momento exato em que o Rafael estivesse ocupado em uma reunião na firma dele. Confirmei no aplicativo que a mochila dele estava estacionada no escritório principal, longe de qualquer perigo imediato. Peguei as chaves do meu carro e dirigi até o centro da cidade com o coração batendo desgovernado no peito. A raiva que eu acumulava dentro de mim há 3 dias parecia um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Eu me sentia como uma guerreira indo defender o seu território sagrado contra uma invasora sem escrúpulos. Estacionei o carro a 2 quadras do parque para não chamar atenção e fui caminhando com passos firmes. À medida que me aproximava do local, conseguia ver a movimentação de pessoas comprando lanches no balcão da Ximena. Ela estava lá, sorrindo e pegando dinheiro dos clientes como se fosse uma pessoa santa e trabalhadora. Aquele sorriso cínico no rosto dela me subiu à cabeça de uma forma que perdi completamente o controle dos meus pensamentos. Como uma mulher podia arruinar o lar de outra e continuar trabalhando pacificamente como se nada tivesse acontecido? Ajustei minha bolsa no ombro e apertei o passo em direção ao balcão, encarando a Ximena fixamente do outro lado da rua. Eu conseguia sentir o olhar das pessoas ao redor, mas não me importava nem um pouco com o que os estranhos pensavam. A única coisa que importava naquele momento era colocar aquela garota no seu devido lugar e reaver o meu homem. Se ela achava que eu tinha esquecido a atitude debochada do primeiro dia, ela veria do que uma mulher apaixonada é capaz. O meu objetivo era claro: exigir o celular e imediatamente vasculhar as conversas na frente de todos e desmascarar a farsa. Cheguei bem perto do balcão bem na hora em que ela entregava um suco para um cliente idoso na fila. Fiquei de pé bem na frente dela, bloqueando a passagem e impedindo que qualquer outra pessoa se aproximasse para comprar. A Ximena me olhou com uma expressão de cansaço e desgosto, o que aumentou ainda mais a minha ira interior. Ela suspirou fundo e me perguntou se eu tinha voltado ali para arrumar mais confusão no local de trabalho dela. Aquela calma aparente era apenas uma máscara sórdida para esconder a culpa que ela carregava por cobiçar o homem alheio. Não pensei 2 vezes e comecei a falar alto para que todos os clientes e transeuntes pudessem ouvir perfeitamente.
Disse que ela era uma dissimulada e exigi que me entregasse o telefone celular antes que apagasse os rastros do crime. Afirmei na frente de todo mundo que sabíamos muito bem o que ela e o Rafael faziam quando ninguém estava olhando. A atmosfera no local ficou extremamente tensa e as pessoas começaram a parar para assistir ao confronto inevitável. Eu estava prestes a dar o passo decisivo para resgatar a minha vida, sem imaginar a tempestade terrível que estava prestes a cair sobre mim. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: fazer denúncia falsa na vigilância sanitária e inventar exposed em rede social só para prejudicar o trabalho de uma trabalhadora inocente é crime grave. Você passou de todos os limites da insanidade. Resposta da OP: crime é tentar roubar o homem dos outros e fingir santidade. Eu apenas prestei um serviço público para a sociedade e fiz o que qualquer mulher honrada faria para proteger o seu próprio lar. Usuário anônimo 2 diz: 30 minutos num parque é o tempo exato de cumprimentar alguém ou pedir uma comida rápida, detetive de meia pataca. De onde você tirou que isso é tempo suficiente para ter um caso amoroso secreto? Resposta da OP: 30 minutos é tempo mais do que suficiente para quem quer trocar carinhos escondidos, combinar encontros e alinhar mentiras. Você deve ser ingênua igualzinha a ela para não enxergar o óbvio. Atualização 2. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e escrevo isso ainda trêmula e em estado de choque com tudo o que aconteceu. Quando cheguei no balcão da barraca naquele meio-dia, perdi totalmente a cabeça e o controle sobre minhas ações. Comecei a gritar a plenos pulmões na frente de todos os clientes que a Ximena era uma destruidora de lares sem moral. Apontei o dedo na cara dela e exigi mais uma vez que ela me entregasse o celular para eu provar a traição do Rafael. No entanto, em vez de se defender ou ficar nervosa, a Ximena simplesmente me ignorou e virou as costas para atender outro cliente. Ver aquela mulher fingindo que eu não existia no meio do meu desespero foi o gatilho final para minha explosão de raiva. Aquele desprezo absoluto e o olhar de deboche que ela me deu foram uma provocação direta à minha dignidade de esposa. Em um ato de desespero cego para ser ouvida, peguei um balde de lixo grande que estava ao lado da barraca e o ergui com força. Joguei todo o conteúdo nojento do balde de lixo direto no balcão e na cara da Ximena, sujando as roupas e o cabelo dela. Não satisfeita, comecei a empurrar as prateleiras de mercadorias, derrubando sucos, salgados e doces direto na sujeira do chão. Para minha completa surpresa e espanto, a Ximena não chorou e nem recuou diante da minha reação legítima de dor. Ela limpou o rosto com um pano, pegou o próprio telefone do bolso com uma calma assustadora e discou para a polícia militar. Ela me encarou friamente e disse ao atendente da emergência que estava sendo vítima de uma agressão física e vandalismo. Eu tentei sair andando dali para evitar mais confusão, mas 2 populares que viram a cena me seguraram até a viatura chegar. Em questão de poucos minutos, os policiais chegaram ao local, me algemaram na frente de todos e me deram voz de prisão em flagrante. Fui levada na parte de trás do carro da polícia como se eu fosse a maior criminosa de toda a história daquela cidade. Chegando na delegacia de polícia, fui autuada pelos crimes de agressão física, dano ao patrimônio e perturbação do sossego público. Eu tentava explicar para os delegados e inspetores que eu era a verdadeira vítima ali e que estava apenas defendendo meu noivado. Nenhum daqueles homens quis me ouvir ou entender a gravidade do que a Ximena e o Rafael estavam fazendo pelas minhas costas. Fui trancada em uma cela fria e nojenta da delegacia, onde passei a pior e mais humilhante noite da minha vida inteira. Na manhã seguinte, o meu advogado conseguiu contato com o Rafael para que ele fosse até a delegacia pagar a minha fiança. Quando vi o Rafael atravessar a porta do distrito policial, achei que ele correria para me abraçar e me consolar de todo aquele pesadelo. Imaginei que ele me pediria perdão pelo transtorno que a amante dele havia causado na nossa vida conjugal perfeita. No entanto, a expressão no rosto do meu namorado não era de amor ou compaixão, mas sim de uma vergonha profunda e devastadora. Ele estava pálido como um cadáver, com os olhos fundos e sem conseguir sequer olhar diretamente nos meus olhos. Depois que ele assinou os papéis e pagou a quantia estipulada para a fiança, fomos para uma sala reservada no fundo do prédio. Eu comecei a chorar copiosamente, dizendo que tinha feito aquilo tudo porque eu amava e porque sabia do caso dele com a garota da barraca. Foi exatamente nesse momento que o Rafael desabou e me revelou a verdade mais cruel e estúpida de todas. Ele olhou para mim com nojo e revelou que esteve naquele parque por 30 minutos apenas porque encontrou um amigo de infância. Esse amigo se chama David, um rapaz que ele não via há muitos anos e que estava almoçando casualmente naquela barraca de comida.
O Rafael me explicou detalhadamente que parou ali simplesmente para dar um abraço no David e colocar a conversa em dia rapidamente. Ele me garantiu por tudo que é mais sagrado que nunca tinha visto a Ximena na vida até o dia em que parou na barraca para conversar com o David. Disse que ela era apenas a atendente do local onde o David estava comendo e que não havia absolutamente nada entre eles dois. Ele me mostrou as fotos e as mensagens trocadas com o David naquele mesmo dia para provar que a história era 100% real. O chão desapareceu sob os meus pés e um frio congelante tomou conta de todo o meu corpo dentro daquela sala. Toda a teoria de traição que criei na minha cabeça ruiu como um castelo de cartas diante dos fatos apresentados pelo Rafael. A garota bonita que eu persegui e arruinei a reputação realmente não fazia a menor ideia de quem era o meu namorado. A minha necessidade absoluta de manter o controle sobre tudo me fez enxergar um fantasma onde só existia um reencontro amigável. O meu próprio surto e a minha obsessão desmedida me fizeram passar a noite inteira trancada em uma cela podre. Mesmo diante de tudo isso, eu não conseguia aceitar que tinha errado de forma tão grotesca e vergonhosa. Tentei argumentar com o Rafael que a culpa de toda aquela tragédia ainda era da Ximena por ter agido com tanto segredo. Falei para ele que se ela tivesse me mostrado o celular no primeiro dia, nada disso teria acontecido e eu não teria surtado. O Rafael apenas balançou a cabeça em sinal de negação, encarando-me como se estivesse vendo um monstro irreconhecível. Ele me mandou calar a boca e disse que a minha loucura tinha ultrapassado todos os limites do aceitável na vida real. A vergonha que ele sentiu ao ter que me tirar da prisão por um ato tão insensato quebrou algo definitivo entre nós. Saímos da delegacia em um silêncio sepulcral e assustador que durou todo o trajeto de carro até o nosso apartamento. O Rafael nem sequer ligou o rádio ou fez menção de segurar a minha mão como sempre fazia durante as nossas viagens. Eu me encolhi no banco do passageiro, tentando processar a humilhação pública que passei ao ser presa na frente de estranhos. A minha imagem de mulher perfeita e equilibrada tinha sido completamente destruída pela minha própria tática de vigilância. Tudo o que fiz para proteger o meu relacionamento acabou se voltando contra mim da forma mais violenta e dolorosa possível. Quando chegamos em casa, o Rafael não quis conversar e se trancou no quarto de hóspedes para ficar longe da minha presença. Fiquei sozinha na sala, olhando para as fotos do nosso noivado espalhadas pelas estantes do apartamento. O sentimento de injustiça ainda queimava no meu peito, pois eu achava que minhas intenções originais eram puras e nobres. Eu só queria salvar o nosso futuro e evitar que uma mulher bonita tirasse o homem que eu amava do meu lado. Por que as pessoas não conseguiam entender que tudo o que fiz foi motivado por um amor profundo e protetor? Passei o resto do dia tentando encontrar uma forma de consertar os estragos e fazer o Rafael entender meu lado da história. Eu sabia que a situação era grave, mas acreditava sinceramente que o nosso amor seria forte o suficiente para superar essa crise. Não imaginava que os desdobramentos daquele surto no parque estavam apenas começando a cobrar o seu preço terrível. A Ximena e a justiça não deixariam aquele episódio passar impune como eu tolamente esperava dentro do meu iludido coração. A tempestade perfeita estava se formando sobre a minha cabeça e eu estava prestes a perder tudo o que mais prezava na vida. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: então você jogou lixo na cabeça de uma estranha, foi presa em flagrante. Passou a noite na cela e no final o cara só estava batendo papo com um amigo de infância? Parabéns, nota 0 em investigação. Resposta da OP. Essa historinha fiada de amigo David foi claramente combinada entre os dois para limpar a barra daquela garota. O Rafael só inventou essa desculpa esfarrapada porque ficou com medo do escândalo que eu armei. Usuário Anônimo 2 diz: jogar um balde de lixo na cara de alguém em pleno meio-dia e achar que não ia dar nada? Você achou mesmo que a vida real é um programa de TV onde não existe polícia? Resposta da OP. Eu fui provocada ao limite pelo olhar de deboche e pela falta de respeito daquela mulher. Qualquer pessoa no meu lugar, vendo o próprio noivado ser ameaçado, reagiria com a mesma coragem para defender sua honra. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a minha vida se transformou em um verdadeiro pesadelo sem fim. Mesmo após descobrir que a Ximena era totalmente inocente naquela história do amigo, me recusei categoricamente a pedir desculpas a ela. Na minha cabeça, aquela garota procurou absolutamente todo o problema ao se recusar a me mostrar o celular no primeiro dia de conversa. Se ela tivesse sido transparente e cooperativa desde o início, nada do escândalo teria acontecido e eu não teria ido parar na cela. Ela foi a única responsável por incitar a minha fúria ao agir com tanto mistério e deboche diante de uma noiva preocupada.
A minha falta de remorso e a minha recusa em admitir o erro deixaram o Rafael completamente enojado do meu comportamento. Ele olhava para mim com uma mistura de desprezo e pavor, dizendo que não reconhecia mais a mulher com quem planejava se casar. Poucas semanas após o incidente da delegacia, o Rafael tomou a decisão mais devastadora de toda a minha existência conjugal. Ele rompeu oficialmente o nosso noivado de anos, jogou a aliança sobre a mesa e disse que tudo entre nós estava terminado. Em seguida, chamou uma empresa de mudança e tirou absolutamente todas as suas roupas e pertences do nosso apartamento compartilhado. Como se a dor da separação não fosse suficiente para me destruir, o Rafael levou a sua rejeição a um nível inacreditável. Ele foi direto ao fórum da cidade e conseguiu uma medida protetiva de urgência na justiça contra a minha pessoa. O juiz proibiu que eu me aproximasse a menos de 500 metros dele ou que tentasse qualquer tipo de contato por telefone ou redes sociais. O homem que eu tanto amei e protegi com as minhas próprias mãos agora me tratava oficialmente como uma ameaça perigosa. Fiquei completamente desolada naquele apartamento vazio, sem entender como um amor tão grande pôde ser descartado dessa forma. As consequências do meu ato no parque não pararam por aí e o pesadelo jurídico começou a se desenhar com força total. A Ximena contratou um advogado extremamente agressivo e entrou com 2 processos pesados contra mim na justiça comum. Ela me moveu uma ação criminal por agressão física e lesão corporal, além de uma ação civil por danos morais e patrimoniais severos. A acusação alegou que eu destruí o negócio dela, manchei sua reputação no bairro e causei traumas psicológicos profundos. Fui intimada a comparecer ao fórum para responder por todos os atos que cometi naquela tarde fatídica de surto. O processo caminhou em uma velocidade assustadora e as provas acumuladas contra mim eram simplesmente avassaladoras e indefensáveis. As câmeras de segurança do parque e os vídeos gravados pelos celulares das testemunhas registraram todo o meu surto em detalhes. As imagens mostravam com clareza o momento exato em que joguei o balde de lixo no rosto da Ximena e destruí sua mercadoria. Não havia como negar ou reinterpretar o que estava gravado em alta definição para todos os juízes assistirem na audiência. A minha conduta violenta e desmedida estava exposta sem qualquer margem para dúvida ou defesa plausível. Para piorar ainda mais a minha situação processual, a minha própria tática de vigilância se voltou contra mim de forma brutal. Durante as investigações da minha prisão, a polícia revistou meu celular e encontrou o aplicativo de rastreamento ativo. Eles informaram o Rafael, que, horrorizado e sentindo nojo de mim, encontrou o rastreador GPS que costurei na mochila dele e o entregou voluntariamente às autoridades. Esse aparelho foi apreendido e anexado aos autos do processo da Ximena como prova de perseguição obsessiva. O advogado da Ximena usou o histórico do aparelho para provar ao juiz que eu era uma pessoa extremamente perigosa e calculista. Ele demonstrou que planejei os passos da perseguição com antecedência e premeditação, o que agravou severamente as acusações. O mesmo instrumento que usei para garantir a fidelidade do meu namorado virou a arma perfeita para me condenar no tribunal. Tive que gastar uma quantia exorbitante de dinheiro para contratar um advogado criminalista renomado para tentar me salvar da cadeia. No entanto, após analisar todas as provas juntadas no processo, até mesmo meu próprio advogado me deu um choque de realidade. Ele me alertou com todas as letras de que nós estávamos praticamente sem nenhuma tese de defesa viável para aquele caso. Disse que a condenação na esfera civil e criminal era uma questão inevitável e que o melhor a fazer era tentar um acordo. Ouvir da boca do meu próprio defensor que eu não tinha salvação fez o meu mundo ruir definitivamente em desespero. A minha rotina passou a se resumir a reuniões angustiantes no escritório de advocacia e noites mal dormidas à base de remédios. A vergonha do processo começou a se espalhar entre a minha família e o meu círculo social de amigos próximos. As pessoas que antes frequentavam a minha casa e me elogiavam passaram a me evitar e a não responder minhas mensagens. Eu me tornei um pária social na minha própria roda de convivência, sendo vista como uma mulher desequilibrada e perigosa. Ninguém parecia se importar com a dor que me levou a agir daquela forma para defender o meu relacionamento sagrado. A solidão daquele apartamento enorme se tornou insuportável à medida que os dias da audiência de julgamento se aproximavam. Eu olhava para o espaço onde o Rafael costumava guardar suas coisas e sentia um vazio imenso que me corroía por dentro. Tentei enviar mensagens para ele através de contas privadas, mas ele me bloqueou em todas e ameaçou denunciar a quebra da medida protetiva. Ele não queria saber da minha dor, do meu arrependimento ou do terror de ser condenada pela justiça dos homens.
O homem por quem dei a minha vida e minha sanidade agora se comportava como meu pior inimigo na terra. As denúncias falsas que fiz na vigilância sanitária também foram descobertas e rastreadas até o meu endereço IP de internet. Fui informada pelo meu advogado que a fiscalização aberta contra a barraca da Ximena seria usada como prova de difamação premeditada. Cada tentativa minha de prejudicar aquela garota havia deixado um rastro digital claro que agora me enforcava na justiça. A teia de armadilhas que montei para capturar uma suposta amante tinha se tornado a minha própria gaiola de punição. A minha vida financeira e pessoal estava prestes a sofrer um golpe mortal do qual eu não sabia se conseguiria me reerguer. Cheguei ao ponto de me sentir perseguida por tudo e por todos, como se houvesse uma conspiração geral para me destruir. Não conseguia sair na rua sem achar que as pessoas na calçada estavam apontando o dedo e rindo do meu fracasso. A ansiedade tomou conta de mim a tal ponto que perdi o apetite e passei a ter crises severas de pânico durante a noite. O meu orgulho de mulher forte e dona da razão se esvaiu totalmente, dando lugar a um medo constante do futuro sombrio. Eu estava à beira do abismo, aguardando a sentença do juiz que selaria de vez o meu destino miserável na sociedade. Faltavam poucos dias para a audiência final de julgamento, e eu já não tinha mais forças para lutar ou tentar me justificar. A realidade nua e crua dos fatos bateu à minha porta com uma violência que nenhuma autojustificação conseguia amortecer. O meu advogado me instruiu a manter a cabeça baixa e a não falar nada durante o depoimento para não piorar a pena. Eu tinha perdido o meu homem, a minha dignidade, o meu dinheiro e o respeito de todos os que me conheciam de verdade. Aguardava o veredito final com o coração apertado, sabendo que o preço do meu ciúme seria cobrado até o último centavo. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: graças a Deus o Rafael abriu os olhos a tempo, terminou esse noivado tóxico e conseguiu uma ordem de restrição. O homem finalmente escapou dessa prisão perpétua disfarçada de relacionamento. Resposta da OP. O Rafael se mostrou um homem fraco e covarde que não aguentou uma mulher firme e protetora ao lado dele. Ele preferiu me abandonar na primeira dificuldade para ficar do lado de uma estranha qualquer. Usuário anônimo 2 diz: a ironia perfeita de você ter costurado um GPS na mochila para controlar o coitado e o próprio aparelho virar a prova principal para te ferrar no tribunal, é de lavar a alma. Resposta da OP. A justiça deste país está claramente do lado de pessoas dissimuladas e mentirosas. O rastreador só provava a minha dedicação absoluta e o meu zelo pelo nosso futuro juntos, nada além disso. Atualização 4. Já se passou um ano desde a última atualização e a minha vida mudou radicalmente para algo que eu jamais poderia imaginar. O veredito do julgamento saiu e a sentença do juiz foi a confirmação devastadora de todo o meu fracasso absoluto. Fui declarada culpada de todas as acusações cíveis e criminais apresentadas pela Ximena e pelo Ministério Público no tribunal. O magistrado me condenou a pagar uma indenização financeira gigantesca para a vítima por danos morais, materiais e lucros cessantes. O valor estipulado pela justiça foi tão absurdo que esgotou completamente até o último centavo de todas as minhas economias de anos. Além do desastre financeiro que me deixou na falência total, a pena criminal também me impôs obrigações extremamente severas. Peguei um ano de liberdade condicional rigorosa e fui condenada a cumprir centenas de horas de trabalho comunitário obrigatório. Sem dinheiro para manter o aluguel do nosso antigo apartamento luxuoso, tive que juntar os meus poucos panos de bunda e me mudar. Hoje em dia moro em um quarto alugado minúsculo no subúrbio da cidade, dividindo um banheiro sujo com outros moradores desconhecidos. A minha rotina glamourosa de antigamente deu lugar a uma sobrevivência diária miserável e cheia de privações básicas. O isolamento social que começou durante o processo judicial se tornou absoluto e irreversível após a minha condenação oficial. Fui completamente abandonada por todos os meus amigos e conhecidos que descobriram a verdade podre sobre o caso no tribunal. Ninguém mais me liga, ninguém me convida para eventos e as pessoas na rua mudam de calçada quando me veem passar. Perdi inclusive o meu emprego no escritório de contabilidade, pois a direção não aceitava funcionários com ficha criminal manchada. Tornei-me uma sombra do que fui no passado, vivendo na solidão mais profunda e amargando as consequências dos meus atos. O cumprimento do trabalho comunitário determinado pela justiça tornou-se o momento mais humilhante e doloroso da minha nova rotina. Todos os fins de semana, preciso me apresentar bem cedo ao órgão competente para vestir um colete amarelo de prestadora de serviço. Passo sábados e domingos inteiros varrendo praças públicas e recolhendo o lixo das calçadas sob a supervisão atenta de um fiscal.
Eu, que me considerava a dona da razão e a guardiã do lar, agora passo os meus dias limpando a sujeira dos outros na rua. A ironia de ver o lixo das ruas sendo recolhido pelas minhas próprias mãos me lembra diariamente do meu desastre pessoal. Foi exatamente em um desses sábados de trabalho comunitário obrigatório que o golpe misericordioso atingiu em cheio o meu coração. O sol estava escaldante e eu estava no meio de uma praça bem movimentada do centro, varrendo as folhas secas da calçada. Suando frio e usando roupas velhas, eu tentava manter a cabeça baixa para não ser reconhecida por nenhum conhecido da antiga época. De repente, escutei uma risada alta e familiar vindo da direção da alameda principal da praça onde eu estava trabalhando. Levantei o olhar devagar e o meu mundo parou de girar no mesmo instante em que foquei a minha visão na multidão. Vi de longe o Rafael caminhando alegremente pelo calçadão, vestindo uma camisa clara e parecendo mais leve e jovem do que nunca. Ele não tinha mais aquela expressão cansada, tensa e sobrecarregada que exibia quando vivia sob o meu teto e meu controle. Ele sorria abertamente, contando alguma piada e olhando com profundo afeto para a mulher que estava caminhando ao seu lado. Essa nova namorada era uma garota simples, sorridente e que andava de mãos dadas com ele com uma naturalidade apaixonante. Os dois pareciam viver uma relação leve, sem correntes, sem interrogatórios diários e sem rastreadores ocultos na mochila. Observar aquela cena de felicidade genuína do homem que eu dizia amar me causou uma dor física arrebatadora no peito. Percebi que ele nunca tinha sido verdadeiramente feliz ao meu lado durante todos os anos em que sufoquei sua liberdade com regras. A vida dele tinha progredido e florescido maravilhosamente bem depois que ele se livrou da minha presença tóxica e dominadora. Enquanto ele reconstruía seu futuro com sorrisos, eu estava de pé no meio do lixo da rua, vestindo um colete de punição judicial. O contraste entre a vida que ele conquistou e a miséria na qual me afundei foi a visão mais devastadora que já presenciei. Naquele preciso instante, segurando o cabo de madeira da vassoura no meio da praça lotada, engoli em seco e desabei por completo. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu conseguisse conter o choro convulsivo que saía do fundo da minha alma. Criei uma cena no meio da rua, chorando sozinha sob o olhar curioso e julgador dos pedestres que passavam ao meu redor. Nenhuma das minhas velhas autojustificativas ou desculpas de proteção conjugal conseguia mais me salvar de mim mesma. A armadura de orgulho que usei durante tanto tempo ruiu em pedaços no chão poeirento daquela praça pública de punição. Foi ali, com a vassoura na mão e o rosto encharcado de lágrimas de dor, que compreendi finalmente a extensão da minha loucura. Aquele ciúme doentio, o rastreador costurado na mochila e a minha necessidade insana de controle não protegeram absolutamente nada. Eu achava que estava blindando o meu relacionamento contra invasores, mas eu era a única praga que estava destruindo o nosso amor. A minha paranoia constante não evitou a traição. Ela simplesmente criou a desgraça onde não existia motivo algum para dúvida. O medo de perder o meu homem foi exatamente o motor que me fez fazer tudo para perdê-lo para sempre da minha vida. Olhei para o Rafael se afastando no horizonte com sua nova companheira e soube que nunca mais teria uma chance de voltar atrás. Ele nunca mais olharia para mim com amor, respeito ou admiração, mas apenas com a lembrança incômoda de um trauma superado. A minha vida conjugal dos sonhos tinha virado fumaça por conta da minha incapacidade de confiar e de respeitar o espaço alheio. Arruinei o meu casamento, destruí a minha reputação profissional, acabei com minhas finanças e virei uma criminosa condenada. Tudo o que construí ao longo de anos de trabalho árduo foi jogado fora em nome de um delírio possessivo e irresponsável. O fiscal do trabalho comunitário se aproximou de mim e mandou rigorosamente que eu enxugasse o rosto e voltasse a varrer a calçada. Baixei a cabeça em sinal de submissão, peguei a vassoura novamente e continuei limpando as folhas secas jogadas no chão do parque. Cada movimento que eu fazia com os braços parecia pesar uma tonelada, carregando o fardo do arrependimento tardio e inútil. Não havia mais espaço para o orgulho, para a raiva contra a Ximena ou para o papel de vítima incompreendida que sempre representei. Restou apenas a fria e amarga certeza de que colhi exatamente aquilo que plantei com a minha possessividade doentia. Terminei o expediente de trabalho comunitário ao entardecer e caminhei sozinha de volta para o meu quarto pequeno no subúrbio. Sentei na beira da minha cama de solteiro em silêncio, olhando para as paredes descascadas daquele espaço miserável de moradia. A solidão agora era minha única companheira constante, lembrando-me a cada segundo de todas as escolhas erradas que fiz. Aprendi da pior forma possível que o amor não é propriedade, não é controle absoluto e não se sustenta à base de correntes. Perdi tudo o que tinha na vida e hoje vivo no ostracismo completo.
pagando o preço amargo da minha própria insanidade.